Obrigado. Pessoal, muito boa noite. Queria agradecer a presença de todos. Esse é o nosso último debatendo com a APC do ano, mas a gente já está preparando aí para o ano que vem uma série de debatendos com temas tão quentes quanto esse de hoje, tá? Então, pensando aí no dezembro, verão e com a onda de calor que a gente teve, que a gente vai ter aí durante os próximos meses, digamos assim, a gente preparou esse tema, que é justamente para debater a climatização do ar em ambiente hospitalar, justamente aí na época que a gente vive, né, num país de clima tropical e com o aquecimento global que a gente vive. Então, eu sou Thais Guimarães, sou médica infectologista, atual presidente da APC. Quem vai coordenar o debatendo é o Léo e a Giovana. Eu só entrei aqui para apresentar a arquiteta Elizabeth Chimizo. A Beth é arquiteta e urbanista formada pela Unesp. Ela é especialista em projetos de gestão da área da saúde, com mais de 10 anos atuando com projetos e obras em hospitais, AMIs, UBS, tanto na rede privada quanto na pública. Ela é professora da pós-graduação no curso de arquitetura hospitalar do Instituto de Ensino e Pesquisa Albert Einstein, e ela é coordenadora de projetos e obras do Centro de Engenharia e Arquitetura Hospitalar do Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E a Beth tem grande experiência aí em condicionamento de ar, ela já participou com a gente do Congresso Brasileiro de Controle de Infecção Hospitalar no ano passado, e ela é uma grande parceira da CCIH em obras, em reformas, em contenção, etc. Então, acho que ela vai trazer aí uma grande experiência para nós. Então, agora eu vou passar então para o Léo e para a Giovana para vocês se apresentarem. Vocês apresentam o Luiz Felipe e a gente inicia o nosso último debatendo. Obrigada. Boa noite, pessoal. Meu nome é Giovana, eu sou infectologista, eu trabalho com controle de infecção no Hospital Lefort Morumbi, onde eu coordeno o serviço de controle de infecção hospitalar, e sou infectologista também do Hospital Oswaldo Cruz e do Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Vou passar para o Léo se apresentar e aí a gente já apresenta o Luiz. Pessoal, boa noite. Meu nome é Leonardo, sou enfermeiro do controle de infecção do Hospital 9 de Julho, da rede DASA, e também faço parte do corpo de direção da atual gestão da APC. Acho que Hoje a gente está aqui com um tema quente, né? Bem propício para essa semana, que vai bater os 40 graus. Então, é muito bom ter todos vocês aqui com a gente, até porque a gente compartilha as mesmas dores, muito provavelmente, nos hospitais. Então, a Thaís já apresentou a Beth e eu vou apresentar o Dr. Luiz Felipe, que é médico infectologista, doutor em clínica médica pela Unicamp e coordenador da CCH do Hospital de Clínicas da Unicamp. Então, teremos a honra de ter essa conversa com os dois hoje sobre esse tema que está super em alta. Bem-vindos, pessoal. Obrigado pelo convite. Obrigada, boa noite a todos. A gente vai começar com a apresentação da Beth. Acho que pode compartilhar a sua apresentação. Tá. Em seguida, a gente passa para o Dr. Luiz e a gente abre para perguntas. Então, vocês podem mandar as perguntas no chat, que eu e o Léo a gente vai ficar monitorando aqui e depois a gente tenta responder a maior parte delas, tá bom? Todo mundo está vendo? Perfeito. sim. Bom, vamos começar. Boa noite a todos, né? É um prazer estar aqui, uma honra estar aqui falando com tantos especialistas aí numa área que
é super importante, e a gente, como a doutora Thais falou, a gente tem muita parceria, né? Até porque sem a equipe do CCIH, a gente não consegue realizar as obras dentro do hospital, nem as adequações e nem garantir a segurança para o paciente e a segurança dos serviços que a gente vai estar executando, né? Não só para o paciente, mas também para os colaboradores do hospital e para os colaboradores da própria obra também, que é super importante. Eu sempre friso com as equipes na obra que a gente realiza, que além daquele paciente que está lá, poderia ser alguém da nossa família, né? E como poderia ser a gente, como todas as garantias, né? Todas as premissas que a gente tem para executar a obra do hospital também servem como segurança para as equipes de obra e não só para os pacientes, né? Que é super importante. Então, eu vou falar aí um pouquinho, aqui tem a apresentação, né? A doutora Thais já me apresentou. Eu vou falar um pouquinho sobre legislação, né? As normatizações que a gente tem aí para a construção da área da saúde, para a parte de ar-condicionado também, né? Mas que está fortemente envolvido dentro de toda a concepção do projeto, desde o início do projeto, porque a gente precisa pensar aí em todos os sistemas que serão instalados, todos os sistemas que são importantes no projeto do ambiente hospitalar, né? Então, aí eu coloquei para vocês um pouquinho da linha do tempo, né, dessas normas para a saúde. Então, a gente começou lá em 94, com a portaria 1884, que foi onde começou a especificar quais eram as normas, as regras para esse edifício da saúde. Ela teve uma revisão depois, e em 2002 veio a RDC 50, que todo mundo conhece, que é a norma que hoje norteia toda a construção hospitalar, desde uma UBS até um hospital, e de todos os ambientes, né? Ela regulamenta tanto a parte física, então a metragem, as necessidades, tamanho de porta, tamanho de janela, como também as instalações, quais os sistemas que a gente precisa utilizar, né? Depois a gente teve algumas retificações, mas a norma que hoje prevalece é a RDC 50, que a gente utiliza. Então, vamos lá. A relação da RDC 50, o que acontece, né? Ela fala sobre toda a programação, elaboração e avaliação dos projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde. Ela não vem sozinha, tá? Junto com ela, existem normas para cada uma das áreas de projeto. Então, a gente segue aí junto com as ABNTs, com as NBRs, tanto para a parte de incêndio, instalações elétricas, as instalações de ar-condicionado, né? Então, ela fala que para os projetos a gente tem que seguir as normas específicas de cada uma das áreas, né? Ela vai nortear o espaço físico, mas ela tem que ser complementada também com as demais normas das outras instalações, né? Então, ela fala um pouco aí, pega tanto a área técnica, nosso apoio logístico, a área de atendimento, a área de assistência propriamente dita, né? E as recepções, até banheiros, áreas de espera, lavanderia hospitalar, né? Ela pega um apanhado geral de todas as áreas dentro do hospital. A RDC, ela divide em áreas críticas, né, em risco de transmissão, em áreas críticas, semicríticas e não críticas, tá? Isso também vai ajudar a nortear as normas para a área de ar-condicionado, né, para o projeto de climatização, porque com o estabelecimento da criticidade,
a norma de ar-condicionado vai conseguir também estabelecer as regras para que tipo de climatização a gente pode ter para evitar a contaminação, para que tenha um serviço de atendimento adequado. Aí a tabelinha, né, a nossa tabelinha básica da RDC, ela tem para todos os ambientes. Então, aqui eu peguei como exemplo uma da farmácia, né? Então, ela estabelece aí a quantidade dos ambientes se eu tiver uma farmácia, a metragem, né? Quais são as dimensões que a gente precisa obedecer entre metragens mínimas. É lógico que ela é um parâmetro do mínimo, e é uma norma aí de 2002, né? 20 anos aí que a gente já tem essa norma. Estamos tentando fazer uma revisão que ainda não foi aprovada, porque já tem muita coisa desatualizada, né, nessas metragens e nessa última coluninha aqui de instalações, porque essa coluna, ela coloca aqui, vocês vão ver aqui a legenda aqui embaixo, são as instalações que são obrigatórias a ter em cada um desses ambientes, né? Então, por exemplo, aqui, ó, laboratório de controle de qualidade, é obrigatório eu ter água fria, eu ter gases, enfim, né? Então, aqui ele estabelece, aqui nessa tabela, somente as áreas de preparo de quimioterápicos, nutrição parenteral, limpeza e asepsia de embalagem são obrigatórias pela RDC 50 a ter ar-condicionado, tá? Ela é uma norma, como ela não é específica de instalações, ela vai só descrever o que a gente precisaria, né? Então, em termos de climatização, para áreas menos críticas, né? Ela até coloca aqui, observe-se o Código de Obras local, né? Porque vai atender algumas legislações da prefeitura. Como eu disse, ela trabalha sempre associada às demais normas, né? A gente tem aqui também aonde precisa ter controle ambiental higrotérmico, né? De controle de ar, onde precisa de maior nível de asepsia, tem ambientes que precisa, além da asepsia, o controle de odores, né? Então, a gente precisa de outro tipo de instalação, né? Eu tenho aqui também aonde eu tenho tempo de permanência, né, de paciente, sala de atendimento, internação. Eu tenho os ambientes onde precisa de um controle maior, tipo a internação de TMO, né, com equipamentos mais específicos. Então, ela determina aí alguns parâmetros de tipos de ambiente dentro da unidade de saúde que precisam desse controle de qualidade do ar, temperatura e umidificação, né? Alguns ambientes a gente tem a questão que varia conforme o equipamento a ser utilizado, que aí o próprio equipamento vem com o site planning, que é um projeto que estabelece quais são os parâmetros, qual é a temperatura que esse equipamento pode aguentar, né? Ele vai funcionar dentro de um range de temperatura e de umidade também para o equipamento não ser danificado. Aí eu vou colocar um pouquinho sobre essa questão do clima, né? Mudança do clima e esses impactos na saúde. Eu acho que a maioria de vocês são especialistas, né? Médicos, enfermeiros da área. A gente tem sentido bastante esse impacto, né? Principalmente neste verão, que está sendo atípico, né? Com esses picos de calor. Mas esse aquecimento global vem aí, né, com ondas de calor, secas, inundações, furacões, né, e que vão influenciar aí o ambiente da saúde tanto para a prevenção de pandemias, catástrofes e tudo mais, né? Então, aí tem uma tabelinha com essa questão, né, quais são os impactos, né, as pessoas que sofrem mais esse impacto, crianças, idosos, pessoas com saúde delicada, instabilidade, o contexto social e cultural, principalmente nos países em desenvolvimento, né, e as pessoas que têm um trabalho mais braçal, né, as pessoas que estão expostas a essas variáveis de calor de uma maneira geral, um pouco maior do que as demais. Né? Então, aí, os efeitos, né, em AVC, causando asma,
aqui hiperventilação, muitos alérgenos, né, se espalham, produzem mais nesse clima seco, né, se espalham de uma maneira maior. Aí são os, né, riscos que acontecem, né, risco de hospitalização por infarto, essa questão de mortalidade por doenças cardiovasculares, enfim, o aumento do risco de uma maneira geral, associado também a quem faz uso de diuréticos, antiarrítmicos. Então, assim, cada um vai ter um impacto grande com esse diferencial de calor e de pressão que acontece nessa época e nesse aumento do calor, que, de maneira geral, a gente ainda não está preparado, né? Porque, enfim, no mundo inteiro, esse aumento da temperatura tem sido alarmante, mas que as instalações ainda não estão preparadas para aguentar este calor. De encontro com este calor, veio aí uma boa notícia, que não é tão nova, mas enfim, que é de 2021, a nossa NBR 7256, que é a norma que estabelece todo o projeto, né, as instalações de ar-condicionado no ambiente hospitalar, no ambiente de saúde. Ela foi revisada em 2021, né? E ela, desde sempre, teve como objetivo garantir a qualidade do ar, reduzir os riscos biológicos e químicos, né, existentes neste ambiente hospitalar, reduzir o risco de contaminações, minimizar os riscos de incêndio, porque a parte de ar-condicionado é super importante para a gente poder dimensionar rotas de fuga, estabelecer seguranças, né, para sei lá, áreas de TI, a gente faz controle com a extinção de oxigênio, também com equipamentos de ar-condicionado, né? E tanto para a pressurização das escadas e das rotas de fuga, para que, no caso de um sinistro, toda a equipe, né, e o hospital possa ser evacuado tendo ar dentro daquela escada, dentro daquela rota de fuga. É um equipamento super importante no caso de um incêndio, no caso de uma intercorrência. É importante sempre lembrar que eles colocam essa observação e no projeto e até, enfim, no nosso planejamento hospitalar, do ambiente hospitalar entre as equipes, né, que as instalações de tratamento de ar devem receber os cuidados necessários de limpeza, higienização e manutenção. Ou seja, a equipe de manutenção que fica a cargo disso precisa sempre ter esse olhar, né, para a organização do espaço, né, as famosas casas de máquina ou os equipamentos. Essa manutenção é periódica, a troca dos filtros, que é super importante a gente trabalhar com o controle desses filtros, né? E também o arquiteto em si, na hora de projetar espaços adequados para essas casas de máquinas. Por quê? Eu preciso prover o acesso a essas casas de máquinas, um acesso adequado e que a pessoa que vai fazer a manutenção consiga acessar esses espaços sem interferir na assistência, né? Então, a gente precisa aí também no planejamento do espaço, pensar no fluxo dessas casas de máquina, né? Porque o equipamento está lá isolado, mas ele precisa ser acessado também, né? Então, aí, o que a gente trabalha dentro do projeto de ar-condicionado, né? Não só a questão da temperatura, mas a questão da umidade, que é super importante, né? Esse controle de umidade também para não ter tanto proliferação de bactérias, como para a manutenção dos equipamentos existentes no hospital. A pureza deste ar, que são a questão dos filtros, né? Cada ambiente tem um tipo de filtro grosso, fino, médio ou filtro absoluto. As condições de renovação desse ar, que é super importante quando a gente faz o projeto, que essas máquinas, no caso da necessidade de renovação de ar, consigam
achar algum espaço na fachada do edifício hospitalar para captar o ar de fora, né? Trazer um ar limpo para poder renovar o ar dentro que está viciado. Por mais que a gente tenha filtro, esse filtro teria um fim muito rápido se a gente não conseguisse captar um ar limpo do lado de fora. A movimentação e a pressão desse ar, eles fazem toda a diferença no fluxo, né? Por onde caminha o ar, de onde para onde ele vai. A pressão é que determina isso, né? E como que a gente vai, entre aspas, canalizar esse ar, né? Para onde vai esse ar? Em casos de quartos de isolamento, TMO, centro cirúrgico, a pressão é super importante para a gente garantir o controle, né, para que este ar não se espalhe, enfim, e não contamine as outras pessoas. A ABNT NBR 7256 foi publicada em 82 a primeira vez. Ela teve uma pequena nova edição em 2005, que foi uma revisão um pouco mais robusta, mas a gente está aí com um diferencial de 16 anos também. Então, ela realmente era necessária essa revisão, né? Ela também estava com uma defasagem muito grande. Então, ela foi festejada até pelas equipes, né? A Brava, enfim, as associações que trabalham com as instalações de ar-condicionado, porque foi uma luta conseguir chegar nesse consenso, conseguir lançar e aprovar essa revisão. E a gente teve uma revisãozinha aí pequena, alguns acréscimos em 2022. Por que que essa revisão chamou tanta atenção de todo mundo? Apesar da norma anterior ter diversos parâmetros importantes, né, ela já ter essas tabelas estabelecidas, esta nova norma veio a criar critérios e barreiras ainda maiores para que a gente tenha o controle desse ar e possa instalar o ar-condicionado, né? Ainda mais nos dias de hoje, essa questão desse nosso calor, neste grande verão, nesse aumento de temperatura, todo mundo quer instalar o ar-condicionado, né? A gente acaba, seja em quarto de plantonista, numa sala de reunião, num consultório médico, até os locais que a gente já tinha instalação mesmo, que era centro cirúrgico, as salas de exame, que já tinha um controle rígido, né? Aquele range de temperatura de 19 a 22, que a gente mantém até para conseguir fazer os procedimentos. Mas, de uma maneira geral, hoje a solicitação maior, aí eu não lembro quem falou aí no começo, nossa, o pessoal da equipe de ar-condicionado está trabalhando super, né? Então, todo mundo solicita o ar-condicionado. Com essas solicitações, veio aí essa questão muito discutida durante a pandemia, né? Colocar ou não o ar-condicionado. Por quê? O padrão normal é a gente instalar o split numa sala, num consultório, numa sala de reunião, que nada mais é um aparelho que vai pegar aquele ar interno, refrigerar e insuflar novamente naquele ambiente. Este equipamento, ele acaba não filtrando, não limpando este ar, né? E aí promove a grande discussão da contaminação, né? Ainda mais aí nesse nosso pós-pandemia, enfim, não sei se eu posso falar desta maneira, mas era uma grande preocupação, eu acredito que de todo o CCIH, essa questão, né? Ai, vamos instalar mais equipamento de ar-condicionado, como é que a gente vai fazer isso? No caso de outro surto, outra onda e tudo mais. Esta nova norma de 21 já veio com essas premissas, né? Para a gente cada vez mais ter um olhar para que os ambientes sejam mais livres de riscos de contaminação. Então, o que mudou de 2005 para 21? As referências normativas e a bibliografia foi acrescentada, foi atualizada, porque diversas normas que estavam lá em 2005 também foram atualizadas, então houve essa atualização.
Houve também uma atualização em relação às normas internacionais, né? A gente está utilizando parâmetros que a gente pode trocar informações com as normas internacionais e até com o que está acontecendo no mundo inteiro, coisa que antes não tinha, era uma norma mais específica com os parâmetros brasileiros. Então, isso foi também um ganho importante para a gente poder, principalmente nesse momento da pandemia, a gente consultava muito a ASHRAE, enfim, as associações internacionais para entender aí o que a gente iria fazer. Então, essa norma, com essa revisão, ela já criou uma conversa melhor, um relacionamento melhor, até com os termos internacionais. Ela veio caracterizar os ambientes também pelo uso, né, pela função da unidade de saúde, para daí a gente conseguir definir qual tratamento de ar seria mais adequado. Inseriu premissas e requisitos para atender a proteção de incêndio, né? Como eu disse, é super importante para que todas as ações funcionem nos sistemas, para que haja uma rota de fuga e contenção do fogo adequados, né? E o equipamento de ar-condicionado é super importante nesse caso. Foi inserido o anexo B, na verdade, o anexo B da norma era outro, então agora é sobre filtros de ar-condicionado. Eles aumentaram as classificações e colocaram novos filtros e com a nomenclatura internacional. Ela também veio aí a desencorajar a utilização, não é proibir, tá? Tem muita gente que está falando, agora é proibido umidificadores de ar. Não é que é proibido, mas ela aconselha a não utilização, por quê? Essa umidificação, geralmente, né, e isso é trabalhado com água, e em muitos locais esta água ficava presa, né, seja em ambientes ou em bandejas que acabavam proliferando bactérias, né, e não tinham dispositivos de maneira a limpar essas bactérias. Então, além de desencorajar o uso de umidificadores. No caso de umidificadores, eles colocaram equipamentos específicos obrigatórios, ultravioletas, enfim, para que a gente diminua o risco de proliferação de bactérias. Outra coisa também que foi acrescentada na norma é a normatização em relação à construção dos dutos de ar-condicionado, né? A gente fazia uma série de testes para não ter vazamento e tudo mais, mas agora foi acrescida na norma a maneira de se construir, a maneira adequada para evitar contaminação também na limpeza e execução desses dutos. Os ambientes aqui, super importante, que gerou uma super polêmica aí em todo o país, né, quando a norma foi revisada, é que a inclusão de ambientes como consultórios particulares e odontológicos. Por quê? Exatamente nesses ambientes a gente colocava um ar-condicionado split comum. E agora, com a nova norma, não podemos mais utilizar o split. Tem que ser um ar-condicionado com filtragem, tá? Então, isso gera, lógico, um impacto, né, de custo e de instalações e um planejamento maior, seja para o menor consultório ou para o ambiente hospitalar. Aí é o aumento da filtragem, que eu já falei, e o aumento e inclusão do diferencial de pressão. Tinham muitos ambientes que a gente já tinha a questão do diferencial de pressão, mas esses parâmetros aumentaram, né? Principalmente caso de TMO, né? O setor de internação de transplante de medula óssea, quartos de isolamento. Os nossos parâmetros eram utilizar a pressão de 2,5 Pascal e agora foi aumentado para 5, o dobro. Não é o suficiente para travar a porta, ninguém vai ficar preso no ambiente, né, de tanto ter pressão do ar, mas ele garante que aquele ar não vai contaminar o outro ambiente de uma maneira mais segura, né? Ele garante esse fluxo do ar de uma maneira mais forte, né? Fisicamente mais forte.
Aqui são as normas que estão lá dentro também, então eles também acrescentaram, né, todas as normas, anexos, enfim, que precisaria ter, que foram revisadas também, né. Então, aí falando um pouco sobre os anexos que foram acrescentados. Primeiro, o anexo A são as tabelas com os parâmetros, esse eu vou mostrar daqui a pouco, que elas estão por ambiente, estabelecendo que tipo de ar-condicionado por ambiente precisa ser executado. Então, na hora de fazer o projeto, todo projetista tem que olhar essa tabela, tem que seguir tipo de ar-condicionado, qual tipo de pressão, enfim, que está estabelecido lá. O anexo B da classificação de filtros, então, que tipo de filtro a gente tem para eles seguirem os parâmetros da tabela do anexo A. Eles acrescentaram também, tipo, não sei se vocês conhecem um SomaSUS, né? Mas assim, uma série de figuras no anexo C orientativas sobre os tipos de ar-condicionado e os tipos de instalação. Como devem ser feitas essas instalações em desenho e como elas funcionam. É uma orientação assim muito bacana, porque eu vejo que, de uma maneira geral, no mercado, as pessoas têm muita dúvida, tá? Como é que eu faço uma antecâmara? Como ela funciona? Ah, ela é tipo bolha? Ela é tipo escoadouro? Como é que, tipo sumidouro, né? Como é que eu vou fazer isso funcionar? Então, eu acho que para os projetistas foi muito importante esse anexo C aí, esse acréscimo das figuras, porque ele exemplifica muito bem até para as equipes de manutenção aí dos hospitais que vocês trabalham, como deve funcionar este ar-condicionado, principalmente nas áreas críticas, nas áreas que a gente precisa de filtragem, né? E também foi adicionado aí o anexo D, né, que são as especificações em caso de reforma, né, porque o que mais a gente tem em ambiente hospitalar é reforma necessária, né, eu falo sem querer puxar sardinha, né, para a minha área, mas é super importante e a gente precisa mesmo das atualizações, das reformas para os ambientes. Então, aí, eu coloquei, tá, gente? É mais assim, não dá para ler tudo, porque é muita coisa, mas eu coloquei só para vocês verem como que eles separaram, né? Ambiente protetor, como que eles dividiram os tipos de ambiente, esse é um conceito internacional, né? Então, ambiente protetor, local utilizado por pacientes imunocomprometidos de alto risco, né? Então, são os pacientes aí TMO, né? Ambiente de isolamento por infecções de aerossóis, né? Então, local para isolamento de pacientes com suspeita ou confirmação de infecções transmitidas por aerossóis, né? Ambiente AA, então, são os ambientes comuns, né? Recepção, espera de paciente e tudo mais. O ambiente operacional, né, que são locais de procedimentos, salas de exames, laboratórios. E o nosso centro cirúrgico, lógico, que é sempre crítico, né, e ele sempre merece uma atenção especial. Então, bem como a área de RPA, né, da recuperação, do pré e do pós, e os ambientes de apoio dentro do centro cirúrgico. Aqui é a nossa tabelinha da NBR de 2005, para vocês verem a questão dos filtros, tá? Estes eram os filtros que a gente tinha na norma anterior, então os filtros grossos, finos e os absolutos que a gente sempre, né, chamou de filtro EPA. Agora, na nova norma, a gente tem entre classificação de filtro grosso, médio, fino e os ISOs, tá? Que são os filtros absolutos, né? Então, aqui você vai ter a eficiência deles, né? O quanto que eles fazem perder a pressão, isso é super importante para o cálculo de ar-condicionado, né? E as partículas que eles conseguem reter, né? Vocês podem ver aqui o ISO 45H 0,025, né? Em geral, o nosso EPA já era o ISO 35H, tá? Então, a gente aumentou a quantidade de tipos de filtro, esses filtros já estão no mercado
e servem para a gente diferenciar até em custo, né? Porque quando a gente tem menos possibilidades, acaba sendo, se eu tenho um que seria um pouquinho menos, eu já vou para o filtro maior. E não, agora eu tenho mais quantidades, modelos para poder elencar conforme a área, conforme a necessidade. Aqui eu coloquei para vocês verem, tem uma série de tabelas, são as tabelas para os ambientes. Então, vamos lá. Ambientes, né? Recepção de emergência, sala de espera. Que tipo de ambiente? Então, vamos voltar lá, né? Que seria o AO, local de recepção, né? Aqui, qual é o nível de risco, né? Que situação eu tenho que controlar, qual a pressão que tem que estar no ambiente, se ela é positiva ou negativa, ou seja, se ela suga o ar para dentro desse local ou se ela expulsa o ar para fora, né? Para evitar a contaminação lá dentro ou para evitar espalhar a contaminação. Quais são as renovações de ar, as trocas de ar com o ar externo, a quantidade, né? Isso é feito pela máquina, né? A vazão que tem que ser insuflada dentro do ambiente, se precisa ter a exaustão total ou não deste ar, ou seja, eu trocar 100% deste ar. A classificação da filtragem, então, olha aqui, ó, eu tenho um filtro grosso G4 mais um F8. No geral, esta hoje, na nova norma, é a nova filtragem mínima estabelecida. Ou seja, antigamente, o split ele tem esse G4, que é um filtro grosso que passa praticamente tudo. Era mais para não passar sujeira mesmo, pedra, carvão, enfim, né? Agora não, agora a gente precisa também ter um filtro fino dentro das áreas de espera, sala de triagem, consultórios, inalação, enfim, né? O range de temperatura, onde tem que estar setada essa temperatura de conforto no ambiente e o máximo de umidade que tem que ter no ar daquele ambiente, né? É super importante porque essa umidade também representa aí e agrava a questão do calor, da pressão e tudo mais. Então, aqui, para vocês verem, né, são essas tabelas de uma maneira geral. Notem que, tanto em recepção quanto em corredores, tá? Agora, a gente tem a questão da filtragem também nos corredores. Muitas vezes, antigamente, nas áreas de internação, a gente climatizava o quarto, e o corredor ficava sobrando. O posto de enfermagem ficava sobrando, ou seja, a equipe de enfermagem ficava lá passando calor naquele corredor que geralmente é fechado, que não tem janela e não tinha climatização obrigatória. Agora tem, tá? Inclusive com a filtragem para garantir a segurança desses colaboradores e da circulação. Aqui para o quarto, né, pacientes TMO, tanto halogênicos como autólogos, precisa ter um filtragem EPA, né? Isso a gente já tinha antes para pacientes halogênicos. Agora é obrigatório para autólogos e na circulação, porque a gente acredita que esses pacientes vão poder deambular no corredor, né? Ainda mais pacientes em recuperação ou enfim, né, passaram pela recém-pega da medula, é importante que durante o período de recuperação, aquele primeiro mês, às vezes até 60, 90 dias que ele fica no hospital, ele possa deambular, ele possa se exercitar e se recuperar, utilizando também o corredor, tá? As unidades de UTI, super importante, né? Tanto UTI coronariana, UTI adulto, UTI neo. Aqui, né? Então, segue pelo mesmo caminho, né? Enfermarias, internação, os corredores, unidade de queimados. Lembrando que quartos de queimados também tem filtragem absoluta e nos corredores também precisa ter a filtragem fina. Aqui, centro cirúrgico, eu acho que a gente não precisa nem falar, né? Porque aí continuou essa questão da filtragem EPA, mas trouxe aí também, frisou a importância do corredor, que esta circulação também precisa ter essa filtragem garantida e o range de temperatura.
Aí, áreas de CME, desinfecção, preparo, salas de exames, né, hemodinâmica, endoscopia, anatomia patológica, então é a mesma coisa, o tipo de local, a filtragem, temperatura, né, os demais exames, farmácia, que é super importante, principalmente na manipulação, né, quando a gente tem salas limpas e tudo mais, salas de parto, ambientes odontológicos, né, que antigamente não tinha isso, mas agora a sala do nosso dentista precisa ter esta filtragem. O corredor continua com filtro grosso somente, mas o corredor precisa. Aqui é aquela figura que eu falei para vocês, né? Então, aqui ele cita como chegam os dutos, né? Qual é esse passo a passo? Então, o equipamento vai estar aqui, a captação do ar para exaustão, que ele vai coletar esse ar aqui por baixo e levar lá para fora para eu poder expulsar esse ar. O ar sendo expulso também pelo banheiro, ou seja, o banheiro está coletando esse ar contaminado do quarto, porque ele tem uma pressão positiva, e aí vai puxar esse ar aqui para o banheiro escoar para essa exaustão, que vai ter uma filtragem também para poder jogar esse ar lá fora. Então, ele tem uma série de todos os tipos, tanto de pressão positiva, pressão negativa, com filtragem, enfim, com antecâmara ou sem antecâmara. Então, ele tem as ilustrações de como funcionam esses sistemas, para ficar mais claro para todos, desde da pessoa que está projetando, administradores, para as equipes, né, que têm dúvida em relação a isso, e lógico, para os projetistas. Dentro disso, o que eu quis colocar aqui, que eu acho super importante, né? Quais são as possibilidades, quais são as nossas práticas atuais no mercado? Por quê? O que acontece aí dentro do que a gente preconiza, né, no projeto? É lógico, a gente quer ter o ambiente dentro da norma, não sempre que possível, mas a gente quer ter sempre, né, sem o mas. Porém, a gente precisa do trabalho conjunto de todas as equipes, e principalmente aí eu vou falar dos administradores hospitalares, né? Porque sem ele a gente não consegue implantar isso. Qual que é o grande medo dessas instalações todas? O custo. Porque quanto mais equipamento, mais filtragem, mais manutenção e maior meu custo diário, né, de manter essas instalações, não só de construir, o nosso custo de construção também aumentou bastante, né? Os equipamentos de ar-condicionado são um percentual grande aí na nossa instalação, mas o custo de manutenção também, né? Então, eu queria colocar aí um pouquinho da nossa visão como arquitetura, né? Como projetistas. Então, colocando aí uma situação da Organização Mundial de Saúde, a saúde é o estado de bem-estar físico, né? Completo, não só não ter doença, né? Mas ter o estado mental, físico, social, tudo junto, bem, né? A saúde profissional, física, social, emocional, mental, enfim, né? Todos os 6 aspectos da saúde funcionando de maneira equilibrada, né? O que a gente tem feito até no SUS, que é importante falar, né? Principalmente em UTIs, a gente tem procurado individualizar os leitos, se possível, se não possível, enfermarias de no máximo 2 pessoas, não ter mais, estamos tentando, é lógico que aí também depende de verba, tanto de obra, de custeio, de metragem, de quantidade de hospitais, mas aí tentando melhorar e dificultar as possibilidades de contaminação, né, entre pacientes, entre leitos, e também com ambientes menores, a gente consegue um controle maior deste ar, parâmetros melhores para poder
fazer as máquinas funcionarem. Aí sempre ter, né, os visores, enfim, mesmo que seja um quarto fechado, que a equipe possa visualizar esse paciente. Salas cirúrgicas, né? Antigamente, o pessoal aí que está há mais tempo, né, como eu, vai lembrar que grande parte, principalmente das nossas unidades de saúde públicas, era naquele piso granilite, sem aterramento, sem ar-condicionado ou com um fancóio para o centro cirúrgico inteiro. Agora, é essa instalação aqui que vocês estão vendo, esse fluxo unidirecional para garantir o campo cirúrgico, com o duto de retorno para a gente fazer o fluxo, né? Ele puxa o ar por baixo para não espalhar em cima, não levantar esse ar, e ele insufla por cima para garantir esse campo cirúrgico aqui em volta do paciente, né? Essa instalação já era da norma anterior, sem a revisão, mas é lógico que a gente continua mantendo e preconizando essas instalações para garantir aí a segurança dentro do centro cirúrgico. Hoje está numa moda, e aí eu vou falar para vocês o impacto que tem. Essa aqui é uma obra de um hospital privado, classe AAA, que os médicos pediram uma sala cirúrgica com vista, né? Porém, quais são os impactos disso? Um é o calor que vai entrar por esse vidro, e aí depende muito do tipo de material. Também impacta no custo, porque o vidro com tratamento que não vai absorver o calor e tudo mais, ele tem um outro custo. E isso impacta também na cirurgia, porque o médico não consegue enxergar direito, né, fazendo a cirurgia. Ou seja, você vai precisar de automação, algum tipo de persiana embutida ou automática que possa ter limpeza, mas com isso meu equipamento de ar também vai aumentar, porque o calor que vai entrar nessa sala é muito maior, né? Então eu acabo no meu cálculo de ar-condicionado aumentando aí a potência da minha máquina, infelizmente. A gente tem preconizado também muito por conta de saúde mesmo, né? Os resultados falam que os quartos tenham sim, né? Aí no quarto de internação, que é longa permanência, que não é o caso do centro cirúrgico, mas assim, que os quartos tenham janela para que esse paciente possa ver a luz do dia, se possível, paisagens, né? No caso do TMO, que é um caso de um projeto que eu executei, esse aqui é um projeto que eu executei num hospital daqui de São Paulo, que a gente também era um corredor enorme, de mais de 50 metros de comprimento. A gente colocou aí filtragem EPA no corredor para que o paciente possa deambular, fazer exercício, se recuperar e que ele esteja num ambiente mais agradável, já que ele vai ficar internado 30, 60, 90 dias, né? Eu quis trazer também para vocês alguns projetos que estão sendo executados no mundo inteiro, isso em países, os nossos antigos países de terceiro mundo, né, países em desenvolvimento, falando um pouco do que é possível, né? Não temos tanto dinheiro de investimento, não temos possibilidades também, mas é importante a gente pesar o custo-benefício e se é melhor a gente ter um centro cirúrgico ambulatorial ou um consultório com ar-condicionado, ou não ter, ou de repente criar possibilidades com o próprio projeto e arquitetura para que esses ambientes existam, né? Então, esse projeto foi feito com uma cobertura toda para captação de luz solar. Então, ele abastece essa unidade, é um pequeno centro cirúrgico ambulatorial, né, para pequenas cirurgias. É lógico que ele não funciona para cirurgias de grande porte, mas é para mostrar que é possível, né? Ele tem todo um local sem climatização, mas são locais, é um país muito quente, né? E que já trabalha com a própria o tipo de construção para fazer a circulação de ar. Então, o ar quente sai por cima e ele consegue circular melhor no espaço, tentando aproveitar o tipo de construção e os materiais que eles têm no local, né? Então, a construção no final ficou assim, tá? Então, para falar assim, ó, o ar entra por aqui e ele sai por esses canais aqui. Então, assim,
também não é pela necessidade de ar-condicionado que a gente vai limitar ou não ter os espaços de saúde nos locais que são necessários, né? É super importante a gente poder não fechar o olhar, falar, então eu tenho que colocar todo o ar-condicionado com filtro, com tudo, lá, e aí você de repente inviabiliza e não tem o hospital. Não, é melhor a gente ter o hospital, dependendo da situação, ainda mais num país continental como o nosso, que as condições socioeconômicas são completamente diferentes e parece ser outro país, né? É super importante a gente ter esse olhar. Então, aqui é um outro projeto também, feito aqui é uma maternidade, então eles, neste local, as parturientes, assim, elas têm que caminhar, né? São longas caminhadas para chegar nesse local e ter assistência. Então, elas se mudam, geralmente com a mãe, com a irmã, enfim, para ter um local que elas possam ficar para ter o parto, né? Então, são construções que apenas com o tipo de construção eles conseguem diminuir aí 7 graus na temperatura externa. Gente, 7 graus é muita coisa, isso só com arquitetura, tá? Sem sistemas. Agora, pensando em sistemas, temos aí os mais diversos no mundo inteiro, né? Esse prédio aqui é inteiro automatizado, com captação de energia solar, e ele faz o controle automático da abertura dessas janelas, abertura dos vãos, para fazer esse controle de temperatura interna do prédio, tá? É um prédio, lógico, tudo depende também da velocidade de projeto, né, e do dinheiro, né, do investimento que a gente pode fazer, mas hoje a gente tem aí diversas opções de automações e de sistemas que possam controlar a temperatura interna do prédio como um todo, né? É lógico, neste caso não é um prédio da área da saúde que teria essa questão de filtragem e tudo mais, mas é interessante a gente pensar nos tipos de sistema que usam métricas antigas, tá? O sistema de Venturi utiliza nada mais do que a pressão do ar, né? A questão do diferencial de pressão do ar quente, do ar frio. Esse aqui é um projeto que é inspirado no Muxarabi árabe, então os países aí árabes que são famosos, né, pela temperatura também, que já trabalhavam com este tipo de fechamento. E aí, é lógico, elevaram a tecnologia para que a própria fachada do prédio tivesse aí inspirado aí nos animais, nessas aberturas, para que tivesse esse controle de calor. No caso desses dois prédios, essas células abrem e fecham conforme a luminosidade externa e conforme o calor, para o controle de temperatura interno do prédio. Esse aqui também é um hospital, se não me engano, de Ruanda, né? Então, vocês estão vendo aqui, ó, circulação de ar, a possibilidade de tratar, é lógico, que é uma enfermaria, é um país em desenvolvimento que não tinha uma verba enorme, mas é possível fazer um projeto de qualidade tentando preconizar a segurança e o conforto desses pacientes, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, instalações super rústicas, construções simples, mas que podem trazer, sim, conforto para esses pacientes. Aqui é um exemplo brasileiro que eu sempre gosto de falar, que é a rede Sara Kubitschek, do arquiteto brasileiro Lelé, que também não tem ar-condicionado, feita na época, né, para Brasília, Rio de Janeiro, e que trabalha com essas aberturas de ar, trabalhando com o fluxo de ar, né, essa exaustão natural, sem precisar de ar-condicionado, e que funciona muito, né? Essa é uma moradia assistida, uma moradia estudantil, que recebeu um prêmio aí nos últimos anos. Ela foi construída em Tocantins, ou seja, também para o nosso calor aqui, uma área super seca e muito quente, e ela também diminui 7 graus da temperatura externa, né? Então, eu acredito que a gente tenha que usar todos os artifícios, a tecnologia e os ensinamentos antigos também, né, propiciados aí por anos de estudo de arquitetura e os mais diversos
modelos experimentados, né? Que tem a ver aqui com esse foco do Planitree e também com o foco do design baseado em evidência, né? Que nada mais é do que trazer o que a gente faz na prática, em estudos comprovados, para a gente poder unir tudo isso. O Planitree, ele trabalha também juntar liderança de saúde, as famílias, né? Os administradores, a equipe assistencial, trabalhar todos esses indicadores para criar um ambiente melhor, né? Então, aí eu só coloquei, que é uma frase, né, um arquiteto americano, que ele trabalha nessas, enfim, zonas de guerra, em países na África, e faz muito trabalho utilizando os materiais locais, né? Eu penso muito nisso para a gente poder atingir e levar uma arquitetura da saúde de qualidade de norte a sul do país, né, do nosso país. Então, o que mais a arquitetura pode fazer, né? Com essa pergunta, a gente é forçado a considerar como poderíamos criar empregos, como poderíamos consumir regionalmente e como poderíamos investir na dignidade das comunidades em que servimos. Edifícios não são simplesmente esculturas expressivas. Eles tornam visíveis todas as nossas aspirações pessoais e coletivas como sociedade. Uma grande arquitetura pode nos dar esperança. Uma grande arquitetura pode curar, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que é super importante a gente se atualizar a norma, saber, conhecer os equipamentos, conhecer as filtragens, conhecer os sistemas, mas poder ter uma comunicação assertiva e como a doutora Thais falou, entre as parcerias, entre os setores, para ver qual o melhor sistema pode ser adotado, quais são as soluções que a gente pode aplicar no nosso dia a dia, no nosso hospital, na nossa UBS, né? Então, acho que era isso que eu queria falar. Obrigada. Desculpa ter me alongado muito. É isso, Elizabeth, foi maravilhoso, assim. Tá chovendo de pergunta aqui no chat, mas a gente vai deixando para discussão no final, né? Mas muito obrigado, foi excelente, assim, mega esclarecedor, né? Tem bastante coisinha, assim, tem que... Até eu voltei várias coisas aqui, não sei nem se eu vou conseguir perguntar. Mas vamos lá. Agora, com a palavra o doutor Luiz Felipe, por favor. Boa noite a todos, muito obrigado aí pelo convite. Vocês estão me ouvindo e estão vendo a apresentação? Me dá um sinalzinho, por favor. Perfeito, Sim. doutor. Beleza. Bom, vamos tentar manter a atenção aí depois, difícil depois dessa aula, né? Uma super aula aí da Elizabeth. Então vamos voltar. Eu trouxe para começar alguns exemplos, né, de como o sistema de climatização pode impactar a atuação do controlador de infecção, né? Então, um surto de cedospóreo numa unidade de hematologia com uma alta mortalidade, né? Uma coisa muito pouco usual, né? Esse outro relato de surto aqui que está à direita, inclusive com auxílio de biologia molecular, mostrando a similaridade genética de amostras de Staphylo aureus num surto, numa UTI neonatal, né, dos isolados encontrados no ambiente, no ar, né, e em em um dos pacientes índices do surto, né. Então, mostrando aí uma coisa, num contexto de dificuldade de controle de surto de colonização e infecção por Marsa com as medidas habituais, um possível papel para a transmissão aérea, né? Aqui, um surto de infecção de ferida operatória por aspergilos, né? 6 casos no intervalo de 2 anos, todos eles submetidos à cirurgia na mesma sala cirúrgica, né? E depois, quando você explorou ali com fibra ótica as instalações do sistema de climatização, encontrou-se essa situação, e aí as alterações estruturais foram o que permitiu o controle do surto, né?
Aqui um relato de um surto nosocomial muito grande, né, em Hong Kong, de SARS, né, não da Covid, né, mas da SARS, com modelos de aerodinâmica, né, levantando uma possível associação entre os sistemas de distribuição do ar-condicionado, era uma unidade com ar-condicionado central, tal, mas em que se conseguiu traçar uma associação entre o fluxo de ar e o surgimento de casos secundários ao caso índice. Então, esses exemplos mostram a importância que o sistema de climatização e de ar-condicionado pode ter para o profissional que atua com controle de infecção. E depois veio a Covid, né? A gente acha que a Covid trouxe diversos aprendizados, diversas lições de como a gente é capaz de superar desafios, mas também a Covid evidenciou de alguma forma algumas lacunas no nosso conhecimento e algumas falhas na nossa preparação para lidar com eventos dessa magnitude, né? Então, durante a pandemia de Covid, ficou muito quente a discussão sobre transmissão, se a transmissão se dava por gotícula ou por aerosol, né? Mas talvez a pergunta que a gente deva se fazer é se uma coisa exclui a outra, né? Se tudo que a gente conseguiu, se uma pandemia que assumiu essa proporção, esse número de casos, né? Se o mecanismo de transmissão é um mecanismo de transmissão único, né? Essa discussão ela já havia acontecido para quem vivenciou a situação da H1N1 em 2009, né? São muito mais dúvidas do que respostas assertivas, mas o que nos parece ter ficado claro é que na pandemia de Covid-19, talvez a transmissão majoritária seja realmente pelas gotículas, mas a transmissão por gotícula talvez não explicasse a magnitude de casos secundários que foram observados em alguns ambientes. Então, muito provavelmente, a gente está diante de mecanismos associados de transmissão. Em tese, né, os profissionais controladores de infecção trabalham com essa definição, né, gotículas e aerosóis, né, o que vai diferenciar um do outro é o comportamento aerodinâmico da partícula infecciosa. Então, as gotículas são aquelas gotículas as gotículas são as partículas que permanecem suspensas por pouco tempo, menos de 5 segundos, e não atingem distância superior a 1 metro, portanto, elas têm um potencial infectante menor. E o aerosol é uma partícula que permanece no ar por pelo menos 5 segundos, atinge uma altura de pelo menos 1,5 metro e uma distância maior, entre 1 e 2 metros, portanto, causa um número maior de casos secundários. Agora, essa diferença entre 5 micrômetros e 100 micrômetros, será que essa diferença é a única coisa que explica a transmissibilidade de uma partícula infecciosa, né? Acho que esse ponto é que essa dúvida que a pandemia suscitou com muita força, né? O que a gente vê, na verdade, é que os mecanismos eles são múltiplos, né? A gente tem a transmissão por foment, né? Quando a partícula cai sobre uma superfície, a gente tem a transmissão por gotícula, né? Gerando casos secundários que estão mais próximos ao caso índice, mas a gente também tem situações em que a transmissão por aerosol é documentada, e também é importante a gente perceber que, no que diz respeito ao tamanho da partícula, né, também existe bioaerosóis que possuem um diâmetro maior do que os 5 micrômetros que a gente normalmente assume como sendo aquilo que define um bioaerosol. E o comportamento infectante de uma partícula como essa também vai ser influenciado por uma série de outros fatores, né? Carga
do aerosol, carga elétrica, valor de pH, aspectos da interface, né, que podem fazer com que uma partícula tenha um comportamento aerodinâmico de permanecer suspensa por mais tempo e gerar casos secundários num número maior do que se fosse simplesmente aquilo que a gente assumia como uma gotícula. Então, o que eu acho que a gente, aqui só para mostrar, né, que uma revisão da Science que mostra que, a depender de como você elabora o estudo científico, a depender da forma como você faz a coleta do ar, a depender da forma como você isola o vírus, você pode ter um R0 muito variável para doenças que são, inclusive, normalmente aceitas como predominantemente de transmissão por gotícula, né? Então, a gente pode ter, por exemplo, para SARS-CoV, um R0 que varia de 1,5 a quase 9, né? 1,5 mais compatível com uma transmissão por gotícula, mais 9 já é algo mais próximo daquilo que a gente esperaria de uma doença transmitida por aerossol, né? E um comportamento semelhante, perdão, para vírus influenza e até para vírus sincicial respiratório. Então, existe tudo isso para chamar a atenção de que o que eu gostaria de chamar a atenção nessa primeira parte da aula é que a pandemia talvez elucidou quanta dúvida, quantas lacunas de conhecimento ainda permanecem no que diz respeito à transmissão de doenças respiratórias, né? Acho que isso realmente é algo que não conseguimos elucidar totalmente, a despeito de toda a experiência que tivemos. E também, voltando um pouquinho para os primeiros slides, naqueles exemplos de surto que eu trouxe, né, a gente pode se colocar aqui como tentando se colocar no papel dos controladores de infecção que tiveram que lidar com essas situações, imaginar o pesadelo que é investigar situações como essa, né? São investigações científicas de difícil realização, né, que envolve um aparato laboratorial que muitas vezes não é a realidade da grande maioria dos serviços. Então, a gente está diante de um mecanismo de transmissão de doenças que a gente não entende por completo, de ponta a ponta, né? E também com potencial de causar transmissão nosocomial intra-hospitalar, que também vai ser muito difícil de você comprovar e também vai ser muito difícil de você combater. Então, diante de tudo isso, o aparato regulatório que a gente tem hoje no Brasil, ele é, de certa forma, muito importante, porque ele ampara as, a- as decisões, os projetos, de forma a tentar garantir uma assistência segura, né? E minimizando, então, as dúvidas que poderiam surgir do profissional controlador de infecção hospitalar, de infecção nosocomial. Então, nesse sentido, né, como eu coloquei, todo esse arcabouço regulatório é indubitavelmente um grande ganho para nós que estamos atuando diretamente no controle de infecção. Uma das coisas que vou tentar trazer aqui na apresentação, a gente não eu pelo menos não sou um grande entendido dessa parte de arquitetura, engenharia, projeto, então tentar trazer alguns conceitos básicos para elucidar e para clarear o raciocínio, né? Então, num sistema de ar-condicionado no ambiente de assistência à saúde, as funções principais, né? Ele vai aquecer, resfriar, umidificar, filtrar, ventilar, né? A Elizabeth mostrou o quão importante é esse aspecto da ventilação e distribuir o ar nos ambientes de assistência. Essa distribuição do ar se dá pelas leis que regem a dinâmica de fluidos, né? O ar se move em resposta a diferenciais de pressão, né? E os projetos de sistema de ventilação, então, vão ser compostos pelos dutos, pelos ventiladores, pelos sistemas de aquecimento e resfriamento, bem como pela redução de barulho e filtragem do ar, e também pelos sistemas de filtragem e de exaustão. Rapidinho aqui, só para a gente tentar materializar um pouco a nossa percepção, trazer o que os componentes do sistema de ar-condicionado. Você tem o sistema de dutos, as unidades de tratamento do ar e os sistemas de distribuição.
As unidades de tratamento de ar, elas são formadas, então, por esses trocadores de calor e pelos resfriadores, pelos filtros, conforme a Elizabeth já falou. Esses filtros, eles podem ser classificados, a classificação, depois até a Elizabeth pode complementar, a classificação ela é variável, né? Mas eles são classificados aí por essa menor eficiência das partículas que eles são capazes de reter, né? Essa classificação de MERV ela vai de 0 a 20, né? Ali um filtro de 10, ela vai ser capaz de reter as partículas de 1 a 3 micrômetros, maior que 13, essa capacidade de filtragem aumentada para 0,3 até 1 micrômetro, né? E os filtros que a gente considera como filtros de alta eficiência, né? Os filtros EPA, com 99% de eficiência para partículas menores do que 0,3 micrômetros. Se vocês pegarem o documento da BNT, que a Elizabeth já mostrou, eu vou tentar fazer essa correlação com os filtros da forma como ele foi apresentado. Então, nas unidades de tratamento do ar, você vai ter, então, um pré-filtro, né, que é o filtro grosso, como foi colocado, né, MERV menor que 4. Esses filtros vão estar classificados na BNT como filtros de G1 a G4. Você vai ter depois o filtro fino, né, que vai ter uma eficiência de até 99% para partículas até 5 micrômetros. E o filtro de alta eficiência, que vai ser, na norma são o ISO, né, que a Elizabeth mostrou, que são aqueles filtros que vão estar presentes naquelas unidades prioritárias de maior risco de infecção. Então, aqui é uma ilustração, né, só para a gente entender, né? Os sistemas aqui apresentados, eles diferem só em relação ao consumo de energia, né? Você tem, então, aqui a entrada de ar externo, uma câmera que faz a mistura do ar, uma pré-filtragem com um filtro grosso, depois uma filtragem com um filtro fino, né? Isso, para muitos ambientes assistenciais, é o sistema gradual de filtros exigido. Depois você vai ter as unidades que vão trabalhar com aquecimento e resfriamento do ar. Depois, para aquelas unidades nas quais isso é uma recomendação, o filtro EPA, e depois os sistemas de distribuição, jogando então para as unidades assistenciais aquilo que a gente chama de um ar-condicionado, né? Então, esses seriam a estrutura básica dos sistemas de ar-condicionado. E como a Elizabeth já adiantou, os filtros, os aparelhos do tipo split, eles têm essas limitações, né? Eles não têm todo esse sistema de filtragem gradual, e eles também não renovam o ar dos ambientes nos quais eles estão instalados. Em relação aos sistemas de distribuição, conforme eu mostrei naquele surto de SARS lá de Hong Kong, eles podem criar, se esse sistema não está distribuído de forma uniforme, você pode criar pontos que recebem mais ou menos ar dentro de um ambiente assistencial, isso pode ter um impacto assistencial. Idealmente, esse fluxo de ar deve ser direcionado saindo das áreas limpas para as áreas sujas, promovendo, então, uma maior segurança para as áreas limpas. Para as unidades específicas, conforme é de conhecimento de todos, a gente pode ter esses sistemas de distribuição do ar, podem criar, então, 2 métodos de controle de pressurização, né, criando diferenciais de pressão. Então, a gente pode ter quartos com pressão positiva, que são aqueles destinados fundamentalmente para pacientes imunocomprometidos, neutropênicos, receptores de transplante de células-tronco, para promover a proteção do paciente do ambiente externo, né? Ou quartos com pressão negativa, que a gente indica para aquelas doenças que têm sabidamente transmissíveis por aerosol, como tuberculose, que impede a disseminação dos agentes infecciosos do paciente para o ambiente externo, né? Então, aqui só a título de comparação, né, os sistemas de pressão positiva e de pressão negativa, eles têm esses objetivos distintos, e eles também vão funcionar de formas distintas, estão instalados em locais distintos, né? Então, os sistemas de pressão positiva
estão recomendados para as unidades de queimado, para as unidades de neutropênicos febris e pós-transplante, os sistemas de pressão negativa para as doenças de transmissão aérea, especialmente transmissíveis por aerosol. A direção do fluxo de ar, a gente já falou, né? O diferencial de pressão também é um pouquinho diferente, e também muda o número de trocas por hora nos quartos de pressão positiva, são mais de 20, e nos quartos de pressão negativa, que devem ser maior ou igual a 12 trocas de ar por hora. Um outro aspecto dos sistemas de distribuição, também a Elizabeth já abordou, que é o que acontece fundamentalmente em unidades cirúrgicas, né? Fluxo de ar laminar. O impacto disso na prevenção de infecção de ferida operatória é controverso, os dados são um pouco conflitantes, alguns resultados com o uso de fluxo laminar não foram tão animadores, talvez até pela própria colocação, até pelo próprio local da mesa cirúrgica, que não estava dentro da proteção da cortina de ar formada, né? Mas esse também é um outro aspecto com o qual o profissional controlador de infecção muitas vezes se depara, né? E o fluxo de ar unidirecional, especialmente nas salas cirúrgicas que envolvem uso de implantes. Bom, aqui acho que a Elizabeth já deu uma passagem, já abordou de uma forma muito mais completa, né? Mas tem alguns pontos que eu acho que talvez a gente possa reafirmar, até pelo quão novo, pelo desconhecido de grande parte dos profissionais controladores de infecção, que é essa norma da BNT, né? O primeiro ponto que eu acho que é importante a gente ressaltar é que, do ponto de vista de controle de infecção hospitalar, o tratamento do ar é um complemento, né? É um complemento às demais medidas de controle de infecção hospitalar, né? O uso de equipamento de proteção individual, higiene ambiental, higiene de mãos, enfim, a climatização é um aspecto complementar a tudo isso, né? Mas, como a gente já disse, é um aspecto importante que deve ser considerado. Os ambientes assistenciais, eles vão ser classificados com relação a risco de infecção, né? O nível 0 não é abordado pela norma, né? Então você tem nível 1, onde o risco de complicações infecciosas é baixo, né? E aí, como exemplo, recepção de internação, corredor de centro cirúrgico, sala de indução anestésica, né? Em que você está recomendado, então, aquele sistema de filtro G4 e F8, conforme já foi apresentado nas tabelas ali mostradas na apresentação anterior. A gente vai ter depois o nível 2, onde existem evidências de risco de ocorrência de agravo à saúde relacionada à qualidade do ar. E aí a gente está falando de sala de triagem, sala de emergência, sala de observação, sala de procedimentos invasivos, quartos de UTI, quartos de enfermaria, salas de parto. O sistema de filtragem preconizado também é o mesmo. Vocês podem consultar tudo isso com detalhes lá no documento original. E o nível 3, onde existe risco, evidência de risco muito aumentado de agravos infecciosos para os pacientes. E aí nós estamos falando fundamentalmente daquelas unidades prioritárias em que a gente recomenda, além do filtro grosso e do filtro fino, o filtro de alta eficiência, o filtro EPA, apresentado aqui como ISO, né? Então, se a gente fosse elencar os ambientes assistenciais prioritários, eu acho que não existe nenhum tipo de discussão a ser estabelecido quando a gente está falando de centro cirúrgico, unidade de isolamento de paciente imunocomprometido, unidades de isolamento de pacientes com doença de transmissão aérea, unidade de terapia intensiva e unidade de queimados. Acho que essas recomendações, elas são muito bem-vindas, elas nos permitem uma segurança muito maior no cuidado nesses ambientes que são prioritários para tratamento do ar e também para atuação dos profissionais controladores de infecção. Com relação a isso, acho que tem muito pouca coisa a se discutir.
Existe uma regulamentação também no Brasil com relação a monitoramento da qualidade do ar interior, né? Isso também é algo que deve ser realizado periodicamente, né? É uma resolução de janeiro de 2003. Vários aspectos da qualidade do ar são analisados, existem padrões referenciais bem definidos. Do ponto de vista microbiológico, o que se avalia é uma relação entre a quantidade de fungos não patogênicos entre o ar externo e o ar interno. Essa relação tem que ser igual a 1,5, né? O número de unidades formadoras de colônia por metro cúbico de fungo deve ser menor que 750 unidades formadoras de colônia. Essa coleta tem que ser realizada com periodicidade semestral, né? E existe uma recomendação com relação aos pontos de coleta e a forma como essa coleta deve ser realizada. Então, esse é um aspecto que também não é do dia a dia do profissional de controlador de infecção hospitalar, mas é algo que o hospital tem que prover, né, nesses ambientes climatizados, nessas áreas prioritárias, esse relatório semestral, com o número de amostras aí variando em função da área de construção. Isso tudo está numa resolução de 2003, é algo já aplicado. Aqui só como a título de exemplo, né, esse é um quarto, é uma análise de um quarto da unidade de transplante de medula óssea aqui do HC. Então, além da questão microbiológica que eu apresentei, né, da relação de unidades formadoras de colônia interna e externa, também se analisa concentração de dióxido de carbono, velocidade do ar, temperatura, umidade, e aí o parecer, por fim se emite um parecer. Tudo isso está descrito na resolução. Bom, como uma primeira conclusão, agora como uma conclusão muito mais sólida do que aquela que a gente apresentou inicialmente, acho que não tem muita dúvida de que o sistema de climatização é algo com o qual os profissionais, os controladores de infecção, têm que lidar, têm que ter alguma familiaridade, ou tentar ter algum conhecimento sobre o tema. Projeto e manutenção adequados são suficientes para assistência segura na enorme maioria das vezes, né? Então, o que vai trazer garantia de tranquilidade em relação ao sistema de ar-condicionado é exatamente o rigor no projeto, o rigor na manutenção, que também já foi chamada a atenção, né? A existência do programa de manutenção do sistema de climatização. Tudo isso é o que vai fazer com que a gente fique mais tranquilo com relação à assistência que nós estamos prestando. Investigações microbiológicas complexas, com coleta de ar, é muito difícil de executar, muito difícil de interpretar os resultados, né? E eu acho que a dificuldade que a gente tem de conseguir investigar um possível surto nesse sentido é o que deve fazer com que a gente tente nos ater ao máximo àquilo que já está padronizado e regulamentado. E eu acho que o arcabouço que a gente tem de legislação é algo a ser muito comemorado, sem dúvida nenhuma, é um avanço. No entanto, para trazer alguma provocação aí para o debate, né? E depois para a gente abrir para os participantes, acho que para aqueles ambientes assistenciais prioritários não existe nenhum ponto de discussão, mas talvez a gente deva abrir para uma reflexão sobre o quanto o rigor técnico dificulta o acesso dos serviços de saúde. Acho que esse é um aspecto, né? Muitas vezes acaba se optando por não climatizar, né? E especialmente agora, em virtude desse verão super severo que nós estamos enfrentando, com El Niño, previsão de ondas de calor até meados do ano, acho que nós estamos mais uma vez diante
de uma situação extrema em que a nossa preparação vai ser questionada. Não, a nossa como todo, né, como serviço de saúde, de uma forma bem ampla. E é claro que a regulação, a BNT, não é o ponto a se questionar, mas realmente para muitos serviços, a realidade do dia a dia, talvez a opção seja não climatizar, né? É, em virtude do custo, em virtude do tempo para você conseguir adequar a estrutura predial a esses novos projetos. Essa é uma realidade, talvez, de serviços mais antigos, serviços públicos, nos quais atender esses requisitos todos é muito mais difícil, né? E a gente está. Então, isso talvez um ponto que a gente possa depois abrir para discussão. Especialmente agora, porque a gente está vivendo no Brasil talvez algo que já faz parte com- da realidade do hemisfério norte. Os países desenvolvidos já tiveram que lidar com ondas de calor extremas em outros momentos, né? Então, trouxe aqui alguns relatos de literatura, alertas do CDC, do MMWR, com relação a ondas de calor na Espanha, na França, nos Estados Unidos. Aqui no gráfico é para mostrar o quanto que a procura por atendimento médico aumenta nessas ondas de calor. Estou falando de pacientes que estão procurando o serviço em consequência da onda de calor, né? Mas isso afeta o funcionamento do hospital. Aquilo que a gente observa fora vai acontecer dentro. E talvez para essa situação, essa questão da acessibilidade a alguma climatização possa ser um ponto mais crítico. É claro que a Elizabeth mostrou aí uma série de alternativas à climatização que que são super fascinantes, né, na apresentação, coisas que trabalham com o sistema natural de ventilação, tal, mas isso muitas vezes não é algo factível para aqueles serviços que já estão funcionando e que vão ter que lidar, né, provavelmente nos próximos meses, com momentos de temperatura ambiental muito elevadas, né? Essa aqui é até um trabalho antigo do Critical Care, que avaliou a mortalidade dos pacientes que foram admitidos em UTIs francesas na onda de calor de 2003. Então, esses pacientes foram internados na UTI, vítimas da onda de calor, né? Então, ou seja, eles procuraram atendimento médico com heat stroke, né? É uma situação de alta mortalidade. E aqui para mostrar a curva de Kaplan-Meier de mortalidade, comparando os serviços de terapia intensiva, nas quais alguma climatização era presente, né? Como a mortalidade foi menor quando comparou com aqueles serviços em que não havia climatização, pela dificuldade de manejo da temperatura do paciente, isso em condições extremas, né? Então, acho que o ponto talvez que caiba a discussão seja essas situações extremas que a gente está começando a lidar agora e que devem se tornar mais frequentes, né? E talvez a utilização em ambientes que vão prestar assistência a pacientes não muito susceptíveis, diferente daquilo que se observa em centro cirúrgico, unidade de terapia intensiva, unidade de transplante, enfim. Era isso que eu trouxe para a discussão. Peço a gentileza da Elizabeth de eventualmente corrigir qualquer conceito não apresentado por um quase leigo no aspecto aí de projeto, e a gente abre então para discussão, para disposição. Pessoal, obrigada pelas apresentações, muitos elogios aqui nos comentários. Elizabeth, deu até vontade de mudar de área aí para arquitetura. E tem muita pergunta, eu e o Léo vamos selecionar algumas aqui, até pela nossa limitação de tempo, mas algo que está bem polêmico é a questão do ventilador, né, pessoal? Então, muitas pessoas falando que estão enfrentando dificuldades grandes em algumas áreas e que precisam de um plano de contingência, para um momento desse de crise, né, desafiador, que a gente sabe
em que muitos hospitais não têm recursos suficientes, ou se tem, ninguém, na verdade, está preparado para um calor desse de 40 graus. Mesmo os recursos que a gente tem, às vezes, não comportam. Então, pessoal, queria ouvir de vocês opções de planos de contingência e a opinião sobre o uso de ventiladores como um paliativo aí nessas situações. Eu acho que aí o doutor Felipe, Luiz Felipe, poderia falar melhor a respeito, né, da questão do uso do ventilador, que eu acho que do ponto de vista aí do controle de infecção é super crítico, né? A gente É a sabe questão. que tem essa necessidade, entre aspas, né, nessas situações, mas eu acho que é importante o doutor falar sobre o posicionamento mesmo, né, no controle. A questão do ventilador é. Depois eu vou querer ouvir a Thaís também. Eu dividi essa bola aqui. Mas a. E o Leonardo também, e a Giovana, todos vocês. A questão do ventilador é que você acaba fazendo circular um ar saturado, né? Você circula um ar saturado, muito provavelmente para áreas comuns do ambiente de assistência, né? Então, a minha impressão é que vai contra todo o espírito da ABNT, né? De tentar prover algum grau de controle sobre a transmissão respiratória de patógenos, porque você circula um ar viciado, né? Especialmente depois nesse momento pós-pandêmico, com o qual acho que todos nós lidamos com surtos nosocomiais de doença viral respiratória. Eu acho que a gente pode também colocar como que vocês fazem aí no hospital de vocês, né? A gente não deixa o uso do trazer o ventilador de casa, nem colocar ventilador de teto, por mais que a gente viva aí essa onda de calor e o pessoal só lembra disso quando está fazendo 40 graus, né? Ah, posso trazer um ventilador, posso trazer um ventilador. A gente não deixa baseado aí na legislação da Anvisa que proíbe para a área de assistência a paciente. E o que a gente tem tentado fazer é acionar justamente a engenharia e a arquitetura para que a gente planeje, né, condicionamento de ar dentro das regras que a gente tem. Então, só para dar um exemplo, a gente teve aí uma onda de calor há 3 semanas atrás, na qual tivemos pacientes passando mal numa enfermaria do HC que não tinha condicionamento de ar. E o que a gente fez foi acionar o comitê de crise para que reveja condicionamento de ar como uma contingência, mas não a instalação de ventilador. Estou vendo aí que a Gláucia está colocando muito aí no chat que funcionário passa mal, paciente passa mal, as pessoas desmaiam por conta do calor, mas a gente tenta fazer outras medidas, né? Hidratação da água, abre janela, põe isso filme na janela para tentar tirar a claridade do sol e fazer que tenha menor incidência. Troca o paciente de quarto se realmente o paciente tiver com, né, um quarto que não bata tanto sol, e a gente vai tentando fazer isso, mas a gente não deixa. Queria saber aí, Léo, Giovana, no hospital de vocês, como é que vocês lidam com isso? E aí na Unicamp, vocês deixam trazer o ventilador, Luiz Felipe? Não, a gente considerou, mas voltamos atrás. No hospital que eu trabalho, que é um hospital da mesma rede do Léo, a, a gente não permite também. E a gente teve problemas de temperatura em algumas áreas críticas, inclusive, nas últimas 3 semanas, que foi até o CME, e aí a gente acionou a engenharia imediatamente, e fizemos um plano de contingência com o que dava para ser feito naquele momento, né? Porque essas coisas elas acontecem, e a gente acaba tendo que resolver e tomar algumas decisões, às vezes drásticas, como fechar algumas áreas, impedir algumas coisas. Mas a gente não liberou também o ventilador. Não sei se no 9, Léo, vocês liberaram?
Não, a gente também não liberou, né? A gente teve também algumas contingências, principalmente naqueles final de semana que foram bem quentes, com unidades com muito calor, né? O pessoal, vi que tem perguntinhas aqui falando do posto de enfermagem, o pessoal queixando, né? Na verdade, a equipe clínica também queixando, então a gente fez uma contingência de aumento de temperatura e isso teve sobrecarga, né? Do sistema de ventilação, consequentemente vazamentos de ductos, mas a gente acabou não liberando. Tem algumas perguntas para Elizabeth sobre o split, né? Que ela comentou sobre as revisões que foram feitas e que o split também não é permitido, e aí o pessoal está fazendo alguns questionamentos em relação ao ar-condicionado split, se existe alguma situação de exceção em que ele possa ser usado, ou algum comentário em relação a isso. Beth, comenta um pouquinho, porque as pessoas estão perguntando se o split filtra o ar, se você puder complementar com isso também. Desculpa, Infelizmente não, e ele não tem renovação de ar, né? O split ele pega aquele ar que está ali dentro do espaço, refrigera e joga de novo. Então ele tem um filtro grosso só que pega partículas de o que a gente fala de sujeira mesmo, né? Não de bactéria. Então por isso que ele não é aprovado. Teoricamente ele seria, um ventilador que vai estar pelo menos insuflando um ar geladinho, né? Mas do ponto de vista de controle de infecção, ele não tem nenhuma barreira, né? Mas agora, com a revisão, como a norma saiu em 21, tem vários fabricantes agora investindo em produzir novos equipamentos, tá? Inclusive os fancoletes não tinham filtro fino, agora já tem fabricante fazendo fancolete com filtro fino para poder fornecer para o mercado em caso de necessidade, né? Que são equipamentos menores e que funcionam com renovação de ar e tudo mais. Mas o split em si, esse que a gente compra de prateleira mesmo, não tem, né? É Teoricamente, possível ele também adaptar, não seria. Elizabeth? É Oi? possível adaptar o split para. É possível instalar isso Não, artificialmente? até pela caixa, né? A formatação dele, ele não consegue, você não consegue um filtro, a não ser que eles lancem no mercado um novo modelo com esse que tenha a possibilidade de encaixar um outro filtro, né? Agora é o que eles estão fazendo com esses fancoletes, são fancoletes pequenos, esses que geralmente está em cima do forro do banheiro ou no corredor do quarto, que são fancoletes menores e que eles já têm fabricantes lançando num modelo atualizado com uma filtragem fina, né? Mas o split em si ainda não, principalmente também por conta dessa questão de renovação, né? Porque ela tem a condensadora, que é o motor que faz a refrigeração, mas ele não consegue pegar o ar de fora e renovar esse ar. Então, ele não tem essa possibilidade, né, ainda. Eu queria só fazer um adendo, que eu vi as perguntas aqui sobre essas possibilidades, porque eu vi até uma pergunta assim: abre janela, tem pernilongo, tal. Então, mais para falar assim de algumas contingências que são possíveis, né? Não, as contingências são isso, né? Contingências, não é o que vai solucionar todo o problema. Mas em alguns lugares que eu trabalhei, o que a gente fez foi nas janelas, colocar a possibilidade de abrir as janelas, ou seja, é uma janela que tem chave, ou seja, a enfermagem, no geral, quando tem ar-condicionado, o ar-condicionado está funcionando, ela está trancada e fechada, mas existe a possibilidade de destrancar e abrir a janela, é lógico que com um limitador de abertura para prevenção ao suicídio também, então, um limitador de no máximo 10 centímetros para abrir a janela, e colocação de telas, né, para evitar essa questão. Eu vi que alguém perguntou que tem pernilongo também, dependendo do local. Então, assim, algumas contingências, né? A gente está colocando também num local que é super quente, a gente está colocando tela em janela também, porque não tinha a possibilidade de climatizar, enfim. Então, a gente abriu as janelas e colocou tela.
enfim, para tentar contingenciar e ser um pouco mais saudável, viável, você ventilar com esse ar de fora do que ficar simplesmente, né, insuflando esse ar viciado de dentro do espaço. Ô, Elizabeth, você acha que o ar-condicionado portátil seria uma possível solução? Não. Não. Ele também não tem filtragem, tá? E ele não tem renovação. Ele até joga o ar para fora, esse ar é, quente, né? Porque geralmente ele vem com aquele tubo, né? Para você encaixar do lado de fora, mas ele também não tem filtragem, né? Ele também não é. Eu acho que nem filtragem, nem tanta potência para climatizar, assim, né? Eu vi vários testes, assim, sei lá, na pandemia, que queriam tirar esse ar, enfim, mas assim, nenhum comprovado que tivesse efetividade mesmo para ajudar nessa circulação de ar. Na questão do ventilador, eu sei que tem vários hospitais que já têm, né? Eu acho que é, não proibir colocar, eu acho que é uma coisa, e eu estou super de acordo, né? A gente teve caso até de médico de levar, né, doutora, levar o ventilador particular para Numa unidade de terapia intensiva. Mas né, isso que todo acontece com o mundo, split também, né? né, Tem ficou muita unidade, chocado. tem Acontece, muito lugar que tem o split Já tem colocado. o Ele split, era já tem, aprovado né? na versão anterior da BNT, ele era menos era restrito? porque não tinha, na verdade, uma regulamentação para esses consultórios. Não era, na verdade, que o split era proibido, mas no caso de consultórios, áreas administrativas, ele ficava sem regulamentação dentro da 7256, né? Então, teoricamente, ele era permitido porque não Mas se falava desses em ambientes. enfermarias, por exemplo. Enfermarias, não, Nunca foi, porque né, já Luiz? Nunca precisava. foi, mas É, os hospitais têm. Os sim. hospitais É. têm, você tem razão. Eles têm split em enfermaria, em ambulatórios, Sim, em posto de enfermagem, tem. Encontra muito em consultório, né? é. Consultório médico ambulatorial, né? Sim. E E aí aí a entra a Sandra, questão de custo, né? Porque realmente, você colocar um split é muito mais barato, né, do que fazer toda a infraestrutura, levar energia para abastecer esses equipamentos e tudo mais. Então, com certeza tem uma questão aí de investimento, uma questão econômica, financeira, né? Mas pensando em prevenção, em risco de contaminação, é isso mesmo. e aí a Sandra foi polêmica, né? Ela perguntou qual é o risco maior, o calor extremo ou o risco potencial de patógenos pelo ar? Então a gente fica aí entre a cruz e a espada mesmo, né? É difícil responder essa pergunta. Acho que a gente poderia ficar um tempão aqui debatendo e não tem uma resposta mágica, né? Não é o ideal em nenhuma das duas situações e a gente vai fazendo o que dá à medida do possível. Ô, Elizabeth, tem algumas perguntas que falam do PMOC, né? Um PMOC, é feito pelo pessoal da engenharia, né? O pessoal do SESMIT faz bastante interface com isso. E, inclusive, algumas pessoas estão perguntando sobre periodicidade da limpeza dos ductos. Você pode falar alguma coisa sobre isso, por favor? Olha, o PMOC é super importante e ele tem que unir boas práticas, né, que a gente estabelece dentro do ambiente assistencial, e ele tem que unir as regras dos fabricantes, né, porque o filtro, ele tem já, dependendo do filtro e dependendo do fabricante, ele já vem pré-determinado uma periodicidade na troca do filtro. E a máquina também. Então, você tem vários fatores, né? A periodicidade da limpeza e manutenção da máquina em si, a periodicidade da vistoria e da troca dos filtros, né? Porque vai depender também de saturação. Às vezes, o filtro satura muito mais rápido do que o fabricante estabeleceu, né? Como período de manutenção. Então, aí a manutenção vai ter que estabelecer, né? A engenharia vai ter que estabelecer, junto com o SESMIT, até com o CCIH, determinar esses prazos, né? Para poder estabelecer
qual a periodicidade dessa manutenção. Em geral, a gente faz manutenção, a vistoria para essa manutenção a cada 6 meses, né? Mas filtragem aí, cada um tem uma periodicidade prevista, né? É igual o filtro PAL, né? Aquele filtro para água, né? Porque muitas vezes você tem o de 14 dias, o de 28 dias, mas às vezes com 10 dias já não está mais saindo água porque o filtro já está entupido. Né? Acontece isso também no filtro de ar-condicionado, e aí por isso que precisa ter a vistoria também, a rotina no PMOC, a rotina da manutenção fazer as vistorias, né? Dá muito problema também em dreno de ar-condicionado, que entope também, porque aí entope, a máquina não tem a manutenção adequada, o filtro também não está trabalhando, o dreno entope, então é importante juntar todas essas características, né, tanto da máquina quanto do filtro. Obrigado. Perfeito, pessoal. Tem bastante pergunta aqui ainda. Acho que a gente não vai conseguir contemplar todas as perguntas. Muitos desabafos também, até porque está todo mundo sofrendo um pouco com isso, né? Aqui em São Paulo e região, de forma geral. E aí foi até proposto que a gente fizesse um plano de contingência genérico, mas eu acredito que cada lugar tem sua particularidade, né? Queria ouvir a opinião da Thaís também, se seria possível a gente estabelecer alguma coisa mais genérica, mas eu acredito que cada hospital tem as suas individualidades que acabam tendo que ser vistas caso a caso. Eu acho que tem que ser casa a casa, porque depende da estrutura que você tem no seu hospital, né? E, e eu penso muito assim também, de que lado que está batendo sol nessa enfermaria, porque é como o Luiz falou, UTI, centro cirúrgico, unidade de transplante, não tem como, gente, senão você não Discussão, né? funciona. Não O tem. que a gente mais tem angústia é a enfermaria tradicional, com leito de 2 doentes, 4 doentes, hospitais antigos que não foram planejados com condicionamento de ar central e que a gente vai ter que adaptar. Então, eu penso assim, está batendo sol de manhã, está batendo sol à tarde, qual que é a temperatura que está atingindo esse quarto ambiente, porque a engenharia consegue medir para a gente, e eu acho que aí cada um tem que fazer o seu, né? Abrir janela, insufilme, tentar deixar pacientes que não sejam idosos nesses leitos com temperaturas maiores, mas eu não vejo como a gente estabelecer medidas É difícil ir contra uma gerais. coisa Difícil, que está né? escrito, né? E a norma, eu acho que ela é uma coisa robusta e que tem que ser defendida, né? É. Eu queria aproveitar a presença da Beth, assim, porque a revisão da 7256 é um grande avanço para o hospital, né? Mas, por outro lado, a gente tem os hospitais que são antigos e, como a gente viu, que tem split, que tem, às vezes, ar-condicionado de parede, que vai ter ventilador de teto. Como que a vigilância sanitária vai ver com relação aos hospitais antigos? Porque eu entendo assim, um plano novo, uma reforma, um hospital novo já vai ter que atender a norma nova. Mas e os antigos? Como que a vigilância sanitária vai dar um prazo de adequação ou vai simplesmente ignorar se já é antigo? Por enquanto, o que a norma colocou é que ela não vai exigir, né, que se adequem 100% à norma, mas em caso de reforma das áreas, e aí pode ser uma aprovação por setor, por ala, por sala, vai ter que adequar a norma. Então, se eu reformei uma ala de internação, igual lá a gente tem, né, dividido em alas, não o andar inteiro, mas eu vou reformar aqueles 4 leitos. Aqueles 4 leitos teriam que entrar na norma, né? Então, eles estão indo por reforma, né? A cada reforma você adequa aquele espaço a esta norma, né? É lógico que isso tem um impacto direto no financeiro e no espaço. Por quê? Com essa nova norma e esse aumento, né, dos equipamentos de ar-condicionado,
aumentou o número de casas de máquinas também, né? E aí o administrador, né, principalmente da rede privada, vai falar assim: eu perco o leito, vou perder, né, meu rendimento para colocar uma casa de máquinas, né? Isso se paga, mas é a norma, né? É aquilo que a gente tem que brigar pela qualidade do serviço que a gente vai estar oferecendo, né? Porque é importante ter essa instalação e principalmente ter essa instalação adequada, né? Eu acho que é isso, assim, eu acho que a vigilância tem sido bem coerente neste ponto, em pedir somente para áreas, né, a serem reformadas durante o projeto de reforma, aí pedir adequação. E por enquanto eles não estão atuando em fiscalização em áreas antigas, já aprovadas, essas continuam até que seja feita a reforma, né? A não ser essa questão de ventilador, né? Porque quando passa a visita da vigilância, isso aí não tem nem o que falar, porque até a norma antiga não poderia, então isso aí eles falam, não, tem que tirar, isso aí cabe, enfim, autuação, notificação, enfim, mas em relação a instalações que estavam na norma, né, anterior, eles têm batido mais na tecla das reformas mesmo, né? Não, a gente Elizabeth, nunca vai adequar, né? Porque a gente está num país de clima tropical e que a gente vai cada vez mais conviver com aquecimento. Se a gente não pensar para o próximo verão, que agora já está em cima, a gente não vai conseguir fazer nada. Mas a gente não pensar no próximo verão, a gente nunca vai ter adequação às normas. exemplo daquele hospital dos Emirados Árabes, né? Excelente, né? A forma que eles. Só que é outro padrão, né? Ô, Elizabeth, tem uma outra questão que, na verdade, é uma pergunta minha, né? Se tem alguma se alguma legislação diz ou tem alguma diretriz referente à temperatura e conforto térmico dos quartos em pressão negativa, né? A gente teve uma ouvidoria de um caso de um paciente que era Covid positivo e os familiares queixaram que o quarto estava muito frio, né? Aí a gente questionou a engenharia falou assim, olha, tem que seguir o parâmetro do mínimo tal. E aí eu queria saber se você sabe ou já viu alguma coisa referente a isso. Na tabela tem o parâmetro, o range, se não me engano, agora de cabeça, ele é de 20 a 24 graus, a temperatura de um quarto de enfermaria, tá? Então, ele tem que, no mínimo, deixar 20, ele não poderia deixar 19, 17 graus, e no máximo estar a 24 graus. Ele tem que estar, o ar-condicionado, ele tem que vir com um limitador, né? Então, eu quero que esteja a 30 graus, eu quero fazer uma sauna no meu quarto. Não pode, é no máximo 24. E a mesma coisa para esfriar, né? A gente tem muito problema com isso, principalmente em quarto de hospital infantil, né? Ala de internação, neonato, enfim, porque esse controle, essa manutenção do equipamento de ar-condicionado tem que ser muito rígido, porque dá muito problema em bebê, né? O ambiente está muito frio, em sala de centro cirúrgico, né? Centro obstétrico também. Geralmente o médico está lá suando, a equipe toda fazendo parto, mas o bebê não pode ficar naquela temperatura, né? Porque às vezes eles querem o 17 graus e tal, e não daria, né, para o bebê. Então, para quartos de internação é essa média, de 20 a 24, mas o ar-condicionado tem que estar bloqueado nesse range, né? Ele não pode conseguir diminuir abaixo de 20 graus e nem aumentar acima de 24. Dependente de ser pressão negativa ou não. É a mesma temperatura, porque aí é uma temperatura de conforto para o paciente, independente da Ótimo. pressão. Excelente, obrigado. Pessoal, Acho que é acredito isso, né, que Gil? a gente debateu bastante, conseguimos contemplar a maior parte das perguntas, né? E como se a gente já não tivesse problemas, parece que o pessoal cria outros, né? Aquela sala cirúrgica com vista, Tá me todo mundo chocou um querendo saber, pouquinho. inclusive, se foi aprovado, né? Várias Quero pessoas dizendo, saber foi se foi aprovado, aprovado, Beth, né? você sabe? Foi aprovada pela vigilância e foi executada. Era mais por enfim,
um capricho médico, né? Porque o dono do hospital é médico, a vista realmente do prédio é uma vista maravilhosa para uma praia. Então, acho que ele não fez a relação da hora do Uau. procedimento. Ele só falou: ah, não, eu vou dar para os meus médicos essa vista, a oportunidade de olhar essa vista maravilhosa, né? Mas foi um problema passado para engenharia, porque aí eles tiveram que fazer a automação de uma persiana embutida para conseguir fechar a sala, porque na hora da cirurgia ele não ia conseguir diferenciar o sangue, as veias e tal, não ia conseguir enxergar, porque o sol bate bem ali e ia ofuscar também a equipe, né? Então eles tiveram que fazer toda uma automação para conseguir fechar a janela, né, no momento da cirurgia, enfim, né? Por uma vista que você acaba não olhando na hora que você está ali trabalhando, porque você não vai ficar dentro da sala cirúrgica olhando a vista, né? Mas, enfim, eles tinham verba o suficiente para investir nisso e Faz acabaram a fazendo, incisão né? e admira se o tempo tá bom, né? É, e nem o É paciente, dinheiro porque sobrando isso aí. ele só vai ver na hora que ele chegar, porque depois ele vai ser anestesiado e não vai ficar vendo a vista. Sim, Exato. Então, no nosso verdade. dia a dia acaba não sendo prático, né? Não é funcional, enfim, mas é Seria legal, isso. por exemplo, num centro de fusão, né? De o paciente estar lá recebendo uma químio, olhando ali, né? Aí, até concordo agora, uma sala cirúrgica. Mas legal. Acho que é isso, né, Gil, doutora? Nosso tempo já está esgotado, né? A Sim. gente queria agradecer a participação do Dr. Luiz Felipe, da Elizabeth, né, e dos nossos debatedores. Foi excelente, eu acho que foi bem enriquecedor, né? A gente teve um fórum bem importante, inclusive bem significativo, né? E esse é nosso último debatendo do ano, né? A gente quer aproveitar para agradecer nosso patrocinador, a CNPH, né, por o apoio, né, nesse ano. E que o ano que vem venha mais, né? Bastante conteúdo, que a gente está se dedicando a isso, né? Principalmente a nós da diretoria da PSI, a gente quer inovar, né, doutora? E conseguir trazer conteúdos excelentes, assim como esse, que foi bem enriquecedor. Obrigado pelo convite, foi um prazer. Obrigada, viu, gente? Queria agradecer também exposições fantásticas, aulas fantásticas, bem enriquecedoras para a gente, né? Que mesmo conhecendo um pouquinho de condicionamento de ar, mas mesmo assim a gente ainda patina, então só agradecer mesmo. Obrigada. Obrigada pelo convite, obrigada, doutor Luiz Felipe. Acho que foi uma super aula aí. É super importante esse olhar, né? Eu estou sempre ligando para a doutora Thais, doutora, como que a gente faz, né? Porque eu acho que essa parceria é essencial para o nosso trabalho, para a gente melhorar a qualidade do nosso atendimento, e o conhecimento de vocês é imprescindível para a gente poder melhorar as instalações e poder agir de acordo, né, com o que é melhor para o paciente, né? Então, obrigada pelo convite. Boa noite para todos, né? Obrigada aí para Leonardo, Giovana. Valeu, gente. Obrigado, Obrigada, tudo de pessoal. bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau, boa Obrigada, tchau. noite. Tchau, boa noite.